Então, pessoal, o que eu fiz aqui, o que eu quero fazer nesses vídeos bem curtos, mas que podem ser de muito interesse e que ajudem e podem ajudar vocês, é resolver as questões principais vestibulares, né, as questões de segunda fase aí, FUVEST, Unicamp, Enem não tem, né, mas a Unesp também. Ao longo dessas semaninhas aí eu vou criando uns videozinhos que vão resolver algumas dessas questões. E aí eu resolvi começar pela FUVEST, né, com essa prova aqui do ano passado, de 2020. E aí antes disso eu tenho dois recadinhos, que talvez deixe esse vídeo um pouco maior, mas enfim, esses são recados gerais. Primeiro que a FUVEST ela mudou um pouquinho nos últimos 2 anos para cá, então ela teve uma mudança significativa, por exemplo, cursos como biologia, antigamente a gente tinha na segunda fase 3 dias, né? Isso é para todo mundo, mas no terceiro dia você tinha 6 questões de química e 6 questões de biologia. Hoje você tem 4 de biologia, 4 de química e 4 de matemática. Enfim, isso também acontece uma mudança também em outros cursos, como medicina, todos os cursos, né, acontecem as mudanças. E agora hoje, na segunda fase da FUVEST, você tem apenas 2 dias. E aí no segundo dia, no primeiro dia é a redação, e no segundo dia você tem só habilidades específicas. Então confiram antes de quem vai prestar, quem não conferiu ainda confere direitinho isso, o que cai na segunda fase, o que cai nos dias da segunda fase. E por que eu estou falando isso, né? Às vezes alguns de vocês até já olharam isso, mas isso traz uma mudança significativa na forma como as questões são apresentadas. Então, antigamente era comum a gente ter uma questão que era com duas subquestões, né? A e B. E agora a gente tem muitas vezes A, B e C. E isso muda a cara um pouco do vestibular. Então, às vezes, quem está já estudando, quem está se preparando com isso daí. Às vezes pega um material de 2017, 2018, não lembro se 2018 já aconteceu mudança, mas pega um material mais antigo e vê uma diferença substancial. Mas, em termos gerais, as questões são parecidas no termo de tema, o que está caindo, atualiza um pouco, mas a gente também tem trabalhado isso com vocês dentro do ensino médio, então teve coisas novas que os professores deram no ensino médio recentemente por conta dessas mudanças. E aí o segundo recado que eu queria dar é que eu fiz umas respostas, né? Criei respostas, vou discutir aqui com vocês, baseado sempre no como eu responderia essas questões. Conferi sim se estava adequado a minha questão com o gabarito, com as possíveis respostas que a gente encontra em vestibulares, né? Mas eu não estou dizendo que a minha resposta ela é totalmente correta, né? Quer dizer, no sentido de... Estou dizendo que não é totalmente correta, né? Mas estou dizendo que às vezes vocês conseguem responder escrevendo a mesma coisa, escrevendo de uma outra maneira. Então, é só esses dois recados. E aí o que acontece, né? A gente tem aqui uma primeira questão aqui, que talvez alguns de vocês já tenham lido, mas o que você coloca aqui nessa questão? É uma questão interdisciplinar. Dentro da biologia, né? Não interdisciplinar com biologia e outros assuntos, mas é uma questão que cobra conteúdos diferentes de biologia. Ela vai falar de digestão, sistema digestório, bem brevemente, e vai falar sobre genética, né? Algumas coisas relacionadas à genética, biotecnologia. Isso durante as 3 alternativas, né? A, B e C, que a gente tem que responder. Lembrando que são todas questões discursivas. Então, vou ler aqui a primeira pergunta, o enunciado, né? E logo em seguida a primeira pergunta a gente discute. Indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na idade adulta. A indústria de laticínios beneficia-se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando assim os produtos lácteos sem lactose. Então, falando um pouco dessa questão da lactose, né, e como que a gente consegue hoje driblar um pouco essa intolerância por conta de alimentos que já possuam a enzima que quebre esse açúcar do leite. E aí você consegue, às vezes, né, tem pessoas que ainda têm desconforto, mas conseguem digerir. Então, a primeira alternativa aqui, né, o primeiro item,
e coloca: considerando pH ótimo para funcionamento da lactase de aproximadamente 7,5, em que região do sistema digestório humano ocorre a atividade dessa enzima? Beleza. O que acontece aqui? Lembrar o que a gente precisa saber. Questão simples, tá? Em uma linha de escrito, talvez duas aqui. Primeiro, lembrar onde que estão as diferenças de pH de acordo com o nosso sistema digestório, né? Sabendo isso, sabendo mais ou menos onde acontecem os principais processos de digestão, a gente consegue responder essa pergunta. O que eu coloquei aqui? Então eu deixei aqui assim, só para... Digestão de lactose deve acontecer no intestino delgado, uma vez que o pH superior a 7 indica a reação deve acontecer em meio básico. Então, lembrando que na escala de pH superior a 7 é um pH básico. pH menor, menor do que 7 é um pH ácido. Por que eu coloquei isso aqui? podemos descartar que essa quebra acontece na região da boca. Por quê? Se a gente olhar para as tabelas, se a gente olhar para como o sistema digestório está organizado no corpo humano, né, tem esse esquema mais ou menos aqui. Um pH próximo a 7 também é encontrado na nossa boca. Mas, o que a gente tem que lembrar? Na boca, a enzima digestiva que está presente, né, é a amilase, que vai fazer aquela primeira quebra dos carboidratos bem grandes, né, as macromoléculas com mais de 100 componentes, né, de açúcares, e quebrar eles em disacarídeos e oligosacarídeos. A quebra da lactose, né, em glicose, vocês não precisam lembrar disso, mas a lactose ela é um disacarídeo. Isso não precisa nem colocar na resposta. Mas é importante saber que só na boca só vai ter amilase, você só tem quebra de amido. Então, lembrando desse gráfico aqui, o que eu tenho aqui? Como se dá a absorção de carboidratos, a digestão e a absorção. Amido, o que acontece? O amido está alto, né, quando entra na nossa boca, né, com quantidade de amido. Ele sofre uma quebra por conta da ação da amilase salivar. E aí você forma bastante oligosacarídeos, disacarídeos, né? Entre eles, né, que a gente pode colocar talvez todos nesses grupos aqui, eles só vão ser quebrados lá no intestino, no começo do intestino delgado. E é aqui que a lactase vai atuar. A lactase ela tem uma ação intestinal. Então, se a gente considera o pH próximo a 7, né, 7,5, usando essa justificativa, a gente tem que justificar que é o pH próximo ao intestino e que a lactose, né, que a lactase atua na região intestinal. Sabendo que a lactase atua na região intestinal, já era. Matou a questão. Desculpa. Então, e aí agora começa a interdisciplinaridade dentro de conteúdo de biologia aqui que eu falei da questão. Então aqui, o que o item B vai falar? A região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Isso é importante, galera. Essa região regulatória que ele coloca aqui é bem importante para ele responder essa questão. Uma mutação de C para T na região destacada aconteceu há cerca de 10 mil anos atrás, em pessoas do norte europeu, e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta e consequente permanência da habilidade de digerir lactose. Essa mutação aconteceu em qual região do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança da característica tolerância da lactose na idade adulta? Essas duas perguntas que ele coloca aqui, a segunda está bem mais fácil de responder. Por quê? Se a gente sabe que a mutação, né, mudou de C para T, né? E aí a gente olha esse padrão aqui, só quem tem uma cópia, né, em um dos cromossomos, em um dos alelos, né, do par de cromossomos,
com T já é tolerante à lactose. Enquanto para você ser intolerante à lactose, você precisa ter uma dupla presença dessa da região não mutada, né? Lembrando que a mutada trouxe a tolerância. Então, o padrão de herança da característica tolerância à lactose, ele é dominante. Agora, por que essa primeira pergunta? Ela é um pouquinho mais complexa. Mas assim, ele já dá a resposta. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de região regulatória de um gene, é uma região que não vai ser transcrita. Em organismos eucariontes, uma região regulatória, ela não vai fazer parte do RNA que vai ser transcrito em proteínas. Alguém lembra? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente talvez tenha visto quando vocês viram genética e na revisão, né? Primeiro a gente tem que lembrar uma coisa, né? O processo de transcrição, de tradução, né, que vai pegar o DNA, vai ser transcrito em RNA e traduzido em proteína. Ele é um processo universal, né, que vai produzir proteína a partir do DNA. E aí tem um porém, né? Esse processo de transcrição, em organismos eucariontes, a gente vai falar de regiões do gene que não vai ser transcrita, que não vai estar com o produto final, que não vai formar o RNA maduro, que não vai estar aqui. E como que acontece com esse processo? Essas regiões, todo o RNA primeiro é transcrito, né? Mas por conta da ação de enzimas, né? Elas vão quebrar regiões regulatórias, que a gente chama de regiões regulatórias, muitas vezes, algumas vezes elas não têm função, mas quando a gente fala de regiões regulatórias, também são os introns, né? E os introns também podem ser regiões que não, aparentemente, não se descobriram regulações, né? Enfim. E aí, com essa quebra, você forma os exons, né? Você forma um RNA maduro apenas com exons. E aí você cruda todos eles, e é esse RNA com exons que vai ser traduzido em proteínas, né? Se a gente tentar lembrar aí, exons, né? Lembra a palavra exit, né? Sair em inglês. E por isso que a gente pode fazer uma associação aí, né? Todos os exons são as regiões do gene que vão ser que vão ser separados os introns, né, no processo de transcrição e vão ser lidas. Então, como que você tem que responder isso daqui? A mutação aconteceu em qual região do gene? Uma região regulatória. Por quê? Porque é uma região que não produz, que não traduz, né, que não é um exon, né, que não vai ser traduzido em proteínas. Então, como eu coloquei essa resposta? A mutação aconteceu na região regulatória do gene, não codificadora, pois, conforme indicado na tabela, a sequência mutante corresponde a uma região anterior ao primeiro exon, né? Ele chega a citar exon aqui, não chega? Eu acho que não. Mas ele fala da região... tá aqui, ó, na tabela. A sequência mutante, né, ela está 19 mil nucleotídeos antes do primeiro exon. Se ela está antes do primeiro exon, ela é um intron. Então, correspondente a uma região anterior ao primeiro exon, que compõe o RNA mensageiro que será transcrito. A mutação que ocorreu há cerca de 10 mil anos é de natureza dominante, uma vez que apenas indivíduos que possuem 2 alelos não mutantes são intolerantes. Beleza. E aí a gente chega na C, que a gente pode considerar, dependendo do ponto de vista, um pouco mais complexa que a B, mas eu não acho ela tão diferente da B. Eu acho que a A ela é bem simples, assim, porque ela indique o pH e correlacione, né? A C
desculpa, a ser um pouco complicada, é um pouco mais complexa. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa que eu até já discuti aqui, que é essa questão dos organismos eucarióticos terem introns e exons, quando os procarióticos não, né? Então, bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de levedura, um organismo eucariótico, está indicado na questão e é importante para a gente lembrar, são utilizadas para a produção dessa enzima em larga escala. Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase de levedura para que ele possa ser expresso em bactérias. E justifique a sua resposta. Então, o que acontece aqui? Lembrando que bactérias não conseguem, não conseguem separar introns de exons, né? Se eu jogar um gene de um organismo eucarionte numa bactéria, esse gene, se esse gene tiver introns e exons, eu não consigo transcrever. Porque a bactéria não vai conseguir separar. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro a gente tem que pensar como que esse processo de biotecnologia se dá. Então, só colocando que esse gene tem que ser inserido em um plasmídio bacteriano, isso já está meio certo. Porque esse plasmídio, né, que é a tecnologia mais simples que a gente se utiliza, quando a gente coloca um gene num plasmídio bacteriano, esse gene pode ser transcrito. Mas como que a gente resolve o problema dos introns e dos exons, né? Esse processo aqui de tradução, né? Ele é um processo que é uma via só. A gente até discutiu um pouco, quando a gente estava falando de vírus, que pode acontecer um outro processo na natureza, que é o processo da transcriptase reversa. Lembra? Os vírus de RNA, como eles se replicam, né? Eles têm que, a partir da transcriptase reversa, eles produzem DNA, esse DNA é transcrito, e aí você vai formando RNA, né? Se eu pegar uma tecnologia similar à transcriptase reversa, pegar o RNA já maduro da levedura, sem os introns, utilizado em uma tecnologia similar à transcriptase reversa, produzir o DNA e colocar esse DNA num DNA circular de bactéria, aí tá show, você manda bala, porque você já produz ali a proteína, você já tem o gene sem os introns, e aí a bactéria pode produzir bastante a lactase. E por que isso é assim, né? Até falando um pouco a mais do que a questão, mas por que isso prefere-se fazer isso do que fazer já da levedura para a produção da indústria, né? Esse é um processo mais simples, né? Mas porque cultivar bactéria é mais fácil, né? Bactéria você reproduz bastante, você consegue produzir em larga escala. Então, enfim, só trazendo um pouco essa discussão, porque acho ela interessante. Então, como que eu coloquei essa resposta? O gene responsável pela obtenção da lactase deve ser inserido em um plasmídio bacteriano para que o processo de produção da enzima ocorra. Entretanto, antes de realizar esse processo, a gente tem que separar os introns dos exons, porque os procariontes não conseguem realizar o processo de splice. Eu coloquei splice, que é esse processo, né, que uma vez que você transcreve o RNA, aí saem os introns, ficam os exons, isso é um processo de splice, mas não precisa colocar esse termo. O mecanismo possível para conseguir se obter o gene apenas com a região codificadora é a utilização de uma enzima que atua de maneira similar à transcriptase reversa, produzindo o DNA a partir do RNA maduro das leveduras. Então, se a gente consegue produzir um RNA maduro a partir desse DNA já maduro, né? Esse DNA que já vai produzir o gene direto, já vai produzir o gene, não. O DNA que é o gene, né? Que já vai produzir a proteína direto, já produz isso aí.
né, a lactase à vontade. E aí só uma consideração, isso a gente já respondeu tudo, gente, essa questão. Depois eu faço outra. Só uma questão. Essa questão da lactose, né, certamente ela foi um processo de evolução que se deu por conta de uma mudança cultural. Por quê? Se ingerir de leite, né, há 10 mil anos, e aí durante a Idade Média também, era muito importante, porque leite é bastante nutritivo. E uma vez que mais pessoas foram precisando de leite para sobreviver, nesse sentido, isso gera uma pressão gerada pelo próprio ser humano. Então por isso que é tão importante. E é isso, pessoal.